o treinamento e a preparação de liderança, já que a igreja é uma igreja em formação e vai precisar de mais presbíteros e diáconos, bem como também outros líderes para atuarem em áreas da igreja. Eu comecei domingo passado com vocês estudando o texto de Atos capítulo 6, que nos ensina a distinção entre a função de presbítero e a função de diácono na igreja, que foi resposta a uma demanda que surgiu na igreja no Novo Testamento, lá em Jerusalém. Hoje eu gostaria de dar um passo a mais com vocês e estudar com vocês Atos capítulo 13, versos de 1 a 5. Convidá-los a abrir a palavra de Deus nesse texto, deixar aberto, para que a gente possa receber de Deus a orientação e a instrução. Atos capítulo 13, versos de 1 a 5. Deixe-me ler esse texto com vocês. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Pronto. Esse é o texto que eu gostaria de expor e pensar com vocês sobre mais um ponto importante no discernimento da vontade de Deus. Se nós recebemos a orientação no domingo passado, se nós vimos alguns princípios na procura de absorver esses ensinos da Escritura sobre o papel da liderança da igreja, nós chegamos a ver com vocês sobre o trabalho do cuidado pastoral que cabe aos pastores, ao conselho, bem como também o trabalho diaconal no cuidado do bem-estar dos crentes. Agora, nós queremos analisar com vocês a responsabilidade da igreja na escolha dos que irão exercer essas funções. E no texto de Atos capítulo 13, há aqui preciosos princípios que devemos observar em como a igreja deve buscar ouvir a voz de Deus, discernir a direção do Espírito Santo na escolha de pessoas que o próprio Deus tem separado para exercer determinadas tarefas na igreja. E aqui vai uma coisa muito importante. Liderança não é uma questão de escolha da igreja. Liderança é uma questão de você discernir o que Deus escolheu. Essa é a lição principal de Atos capítulo 13. A escolha de oficiais, presbíteros, diáconos se dá por eleição. Mas erramos ao pensar que a eleição de alguém é uma escolha da maioria da igreja. A igreja é chamada a se reunir para tentar discernir a vontade de Deus e não a sua vontade. E o texto aqui vai nos ensinar isso de forma muito preciosa. No texto há uma importante questão a ser aprendida pela igreja. A escolha de pessoas para trabalhar na liderança e na condução da igreja, em última análise, cabe a Deus, não à comunidade dos cristãos. Isso é algo que depende da vocação e chamado do Espírito Santo.
O papel da igreja num processo de eleição está em ouvir a voz de Deus, discernir e conhecer a direção e a vontade dele para a vida da igreja. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. E na IPB, na sua Constituição, reza o seguinte, acerca de oficiais. No artigo 28, diz que a admissão a qualquer ofício depende da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus, da ordenação e da investidura solenes conforme a liturgia. Percebe-se então a necessidade de se discernir a direção de Deus quando se trata ou quando se está na iminência de escolher pessoas para exercer determinadas funções na igreja local. Muitas igrejas erram por não entender isso. E muitas eleições acontecem por questões de simpatia, de amizade, de importância. E quando a gente escolhe errado, a igreja é prejudicada. Então, o texto de Atos capítulo 13 nos aponta, nos ensina, nos exorta que quando uma igreja se reúne para escolher liderança, a coisa mais importante que ela tem que fazer é orar, jejuar, pedir a Deus que faça a sua vontade e não a nossa vontade. Pedir a Deus para nos mostrar com clareza quais das pessoas que são apresentadas são aquelas que Ele mesmo vocacionou, separou e quer na liderança da igreja. Esse é o ponto importante e essa é a responsabilidade de uma igreja local. Ouvir a voz de Deus, discernir a sua vontade na escolha daqueles que irão conduzir o rebanho. Vejamos então algumas lições que o texto de Atos 13, de 1 a 5, nos traz. E então, o tema da nossa lição de hoje, da Escola Dominical, é o discernimento da voz e da direção de Deus na vida da igreja. Em primeiro lugar, veja que o texto destaca no versículo 1, que uma igreja saudável e uma igreja madura, ela produz líderes, homens dispostos e preparados para exercer as funções que Deus quer que eles exerçam. Diz o verso 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então a igreja tinha liderança, tinha profetas, tinha mestres. E aqui, no contexto, vai se dar a tomada de iniciativa da igreja alcançar o mundo, visto que a igreja lá em Jerusalém, por causa dos preconceitos raciais e étnicos, não saiu para evangelizar o mundo. Ficou somente evangelizando judeus. Então Deus usa aqui uma igreja gentílica, é a primeira igreja gentílica, Antioquia, da Síria, onde há pessoas que não eram judeus. E que agora essa igreja toma para si a grande comissão de Jesus, de sair e de fazer discípulo de todas as nações. E aqui a igreja está apresentando as pessoas que provavelmente são capazes para essa obra, que são treinados, preparados, estão dispostos a sair pelo mundo. E é apresentado aqui então 5 nomes. Então, em primeiro lugar, observamos que quando o Espírito Santo despertou a igreja de Antioquia para realizar a obra de levar as boas novas ao mundo, a igreja estava preparada. Apresentou pessoas que estavam preparadas para desenvolver a tarefa. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Lucas, o escritor do livro de Atos, relaciona 5 nomes apresentados pela igreja. Todos eles eram pessoas qualificadas. Todos eles eram pessoas capazes. Todos eles estavam prontos para realizar a tarefa. Barnabé, o seu pastor principal,
Simeão, chamado também Níger, ou seja, ele veio da África, do norte da África, né? Você vê a diversidade da igreja aqui, de Antioquia, um africano convertido ao cristianismo, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, também uma outra ilha, Manaém, que foi criado no palácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que era um benjamita convertido ao cristianismo também. Saulo foi trazido por Barnabé para ajudá-lo no trabalho da igreja de Antioquia. Então esses 5 nomes são apresentados, todos eles prontos, todos eles maduros, todos eles treinados, todos eles capazes e preparados para aquilo que Deus queria realizar. Então, a igreja de Antioquia, que era uma igreja saudável, madura, bem pastoreada, da palavra, tem as pessoas preparadas para quando Deus chamar para realizar uma obra. É a primeira coisa que a gente aprende aqui. Uma igreja sadia, madura espiritualmente, produz e prepara seus líderes, bons líderes. Em segundo lugar, a gente percebe que há necessidade da igreja em estar em comunhão com Deus, em harmonia com Deus, para entender o que Deus quer. Eu sempre digo, lá a minha igreja, somos uma equipe de 5 pastores. Eu sou o pastor efetivo. Eu carrego a responsabilidade da igreja. Tenho me auxiliando excelentes pastores, até melhores do que eu. Pastor Augustus, pastor Lutero, Mano, pastor Luciano e pastor Joselito. Somos uma equipe de 5 pastores naquela igreja. Eu sempre digo que apesar de eu ser o pastor efetivo, quem é de fato o pastor da igreja é Jesus. Todos nós somos seus auxiliares. Todos nós estamos ali para fazer a vontade do pastor da igreja, que é Cristo. E nós precisamos ter discernimento para entender o que Deus quer para a igreja local. A igreja não é nossa, nós não somos donos da igreja, nós não temos que fazer a nossa vontade. O pastor não tem que pegar um projeto que está na cabeça dele para colocar a igreja como laboratório. O pastor tem que fazer a vontade do pastor da igreja, que é Cristo Jesus. Então, assim era a igreja, e Barnabé se inclui no meio, apesar de ser o pastor da igreja. Mas a igreja precisa estar em comunhão com Deus para discernir a vontade de Deus para a vida da igreja local. Então, em segundo lugar, isso mostra que a questão de escolha não é de capacidade pessoal. Não é de espiritualidade. Fulano é mais espiritual do que ciclano. Não é isso. Todos aqueles 5 nomes apresentados eram pessoas maduras, espirituais e capazes. Não se trata de capacidade pessoal. Não é que Barnabé é melhor do que Saulo, não é que Barnabé é melhor do que Simeão, não é que Simeão seja melhor do que Lúcio. Não é essa a questão. A questão é, Senhor, quem o Senhor quer para desenvolver determinada tarefa na vida da igreja? A igreja precisa estar em sintonia com Deus, em comunhão com Deus, para entender o que Deus quer para a vida da igreja. Quem Deus estava chamando para realizar aquela determinada tarefa. A igreja teria que ouvir a voz de Deus, perceber a sua direção, discernir a sua vontade. Isso nos leva a uma questão. E a questão é, o que é necessário fazer para discernir a vontade e a direção de Deus? Como é que a gente faz isso? Como é que uma igreja faz isso? O texto nos diz que eles, tanto a comunidade, como os profetas e mestres, servindo ao Senhor e jejuando. A palavra aqui, servir, a igreja estava servindo ao Senhor. Os profetas e mestres, junto com a igreja, estavam servindo ao Senhor. É a palavra grega leitorgontos. Leitorgonton aqui.
que significa, lembra da nossa palavra liturgia de culto? O que é uma liturgia? É um serviço de adoração, é a ordem do culto. A igreja servia ao Senhor, estava cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, em comunhão com o Senhor, buscando comunhão com Deus. O culto é isso. Quando Deus se agrada do culto que nós lhe oferecemos, Ele manifesta a sua vontade, Ele fala. Nós, os reformados, dizemos que a pregação é a vox Dei. É Deus, a voz de Deus, é Deus falando ao coração do seu povo, através do profeta. O culto é isso, nós adoramos a Deus, cantamos os seus louvores, oramos ao Senhor, dedicamos a nossa vida ao Senhor, a sinceridade do nosso coração, e quando Deus se agrada disso, Ele fala ao nosso coração. A igreja estava adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, leitorgonton, e jejuando. E claro que o jejum implica em oração, não é? É uma coisa, está ligada à outra. Estavam orando a Deus, cultuando a Deus, buscando entender a vontade de Deus, ouvir a voz do Senhor. É isso que a igreja precisa fazer: buscar a Deus, buscar comunhão com Deus, estar em sua presença, estar em sintonia com Deus. O resultado veio. O Espírito Santo dirigiu a igreja a ter plena convicção de sua direção e vontade. Diz o versículo 2, que disse o Espírito à igreja: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E claro, Lucas aqui não tenta explicar como foi isso. Como foi esse disse o Espírito Santo à igreja. Pode ser que o Espírito Santo de Deus usou um profeta para deixar claro isso. Pode ser que o Espírito Santo de Deus, a igreja em comunhão com Ele, para tomar essa decisão, orando e jejuando, colocou convicção no coração da igreja disso. A gente não sabe, Lucas não explica, ele não gasta tempo em tentar explicar isso. Uma coisa é certa, a igreja discerniu, ouviu a voz clara do Espírito Santo, dizendo: é Barnabé e Saulo que eu quero para essa obra. Então não há outra coisa a fazer senão orar, buscar ao Senhor em jejuns e continuar servindo e cultuando ao Senhor. Então, a gente tem tentado passar para a nossa igreja isso lá. Quando a gente tem que escolher oficiais, presbíteros, diáconos, quando tem uma eleição de pastor, a igreja precisa focar isso diante de Deus, colocar isso diante de Deus, orar por isso, jejuar por isso, para que Deus mostre a sua vontade de forma clara ao coração da igreja, para que a gente não erre nessa escolha. Quer ver um erro de liderança na igreja local? Você vai ver Pedro exortar aos presbíteros, dizendo: eu, presbítero como vocês, digo a vocês, pastoreiem a igreja de Deus, não como dominadores da igreja, mas servindo a igreja como Deus quer. Você vai ver o apóstolo João escrever a sua terceira carta a um presbítero chamado Gaio, dizendo que Gaio teria que tomar posição entre dois outros líderes da igreja, um chamado Diótrefes, outro chamado Demétrios. Diótrefes era um líder da igreja que não era um bom exemplo de liderança. Era um homem ensimesmado, achava que era dono da igreja, não dava espaço para as outras pessoas. E João escreve a Gaio dizendo: Gaio, tome posição por aquilo que é verdadeiro. Todos conhecem o testemunho de Demétrios, que é um homem que serve ao Senhor de coração. E no meio do impasse entre um e outro, tome posição pela verdade, Gaio. Então, nós encontramos isso, nós encontramos a ameaça de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos apóstolos no Novo Testamento. E muitas vezes isso pode se dar com escolhas erradas da igreja, que não pararam para buscar Deus, que fizeram a sua própria vontade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas temos que orar, temos que jejuar, temos que levar isso a sério, temos que ouvir a voz de Deus, pedir a Deus que manifeste a sua vontade. Mas em terceiro lugar, além da igreja
ter homens preparados e dispostos, além da necessidade de comunhão com Deus para discernir a sua vontade, a igreja entendia a sua responsabilidade no suporte espiritual daqueles a quem Deus separou. Porque quando o Espírito Santo manifestou a vontade dele, dizendo que é Barnabé e Saulo, e aqui abre um parênteses, detalhe muito importante, Deus estava escolhendo pessoas para ir ao mundo, anunciar o evangelho e plantar igrejas, cumprir a missão. E a igreja de Antioquia ofereceu a Deus seu pastor principal. Que coisa, né? A igreja tende a, não, pastor fica, manda outro, né? E a igreja de Antioquia disse, não, temos aqui Barnabé, nosso pastor principal, temos Simeão, temos Lúcio, né? temos Manaém e temos Saulo. Está aqui, Senhor Deus, diga quem o Senhor quer. E Deus disse, eu quero o pastor de vocês. E a igreja, vai lá o pastor, é isso que Deus quer. A igreja entendia a sua responsabilidade. Após estar convencida sobre a vontade do Senhor e ter escolhido as pessoas que o Senhor indicou, a igreja promoveu um momento de intercessão por aqueles que foram separados para aquela obra. Veja o versículo 3. Então, diante da manifestação do Espírito Santo, que era Barnabé e Saulo, eles jejuaram e oraram por eles, e impuseram as mãos sobre eles, os despedindo ou os enviando. A igreja fez isso. Jejuou e orou e impôs as mãos sobre aqueles a quem o Espírito Santo separou. A imposição de mãos demonstra que a igreja estava comissionando ou lhes outorgando autoridade para, em nome da igreja, saíssem a pregar o evangelho no mundo. A igreja é quem estava enviando aquelas pessoas. Então, isso significa a imposição de mãos. Quando alguém é eleito para um cargo, ele é ordenado, né? Os pastores e os outros presbíteros impõem a mão sobre aqueles que foram escolhidos e os investe na função, né? Eles são... O que é aquilo ali, pastor? Aquela imposição de mãos? É que a igreja, a liderança da igreja está dando àquelas pessoas a autoridade para exercer a função. Eles estão agora comissionados para exercerem a função de presbíteros e de diáconos na igreja, ou de pastor, no caso. É assim que significa a imposição de mãos. Então, vejam, a igreja precisa produzir pessoas preparadas, a igreja precisa estar em comunhão com Deus para ouvir a sua voz, e a igreja tem a responsabilidade de sustentar espiritualmente aqueles que foram separados, né? A igreja tem que orar pelos seus líderes, tem que orar pelo seu pastor, tem que orar pelos seus oficiais. Por quê? Porque são homens que podem falhar e precisam do suporte espiritual da igreja, do apoio, do sustento espiritual da igreja, para que eles continuem firmes e andem no caminho do Senhor. E eu podia acabar o nosso estudo aqui, de forma bem sintetizada e rápida. Mas antes de fechar isso, eu preciso chamar a atenção para um detalhe. Entre todos esses detalhes que nós vimos aqui, que o texto nos traz, um ainda precisa ser destacado. Barnabé e Saulo fizeram algo que tudo indica não havia sido dirigido pelo Espírito Santo. Presta atenção. Eles levaram consigo alguém que não havia sido separado pelo Espírito Santo para a obra. Veja o final do versículo 5, quando eles impuseram as mãos sobre eles, enviaram, eles saíram. O verso 4 diz que Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. E na ilha de Chipre, quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E o autor, Lucas, coloca uma nota de rodapé. Tinham também João como auxiliar. É uma nota de rodapé de Lucas, né? E eu parei aí, mas se você continuar a ler, você vai ver o que aconteceu, né? Esse João citado aqui é João Marcos, né? Aquele que mais tarde escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. É esse aqui, esse moço, esse jovem,
que foi levado por Barnabé e Paulo para aquela primeira viagem missionária para alcançar o mundo. Mas antes dele escrever o Evangelho de Marcos, antes dele se tornar o homem que ele se tornou, o líder que ele se tornou, o instrumento que ele se tornou, a vida desse moço, crente, promissor, foi marcada por um fracasso, um trauma. Veja o verso 13 desse mesmo capítulo. O verso 6 continua narrando a história. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda injustiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Após isso, diz o verso 13, navegaram de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. João não aguentou o tranco. João desistiu. Voltou, nem foi para Antioquia, voltou para a casa da mãe dele, lá em Jerusalém. Se você abrir no capítulo 12, verso 12, abre aí, volta um pouquinho aí, Atos 12, 12. Vê quem é a mãe desse menino. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A mãe desse menino era uma discípula de Jesus, uma mulher crente, lá de Jerusalém. Esse menino aprendeu com os pais, viu Jesus enquanto garoto. Estava agora um jovem adolescente, promissor, engajado, envolvido. A igreja estava se colocando na mão de Deus para que Deus a usasse para alcançar o mundo. Eles oram, eles jejuam, eles buscam, apresentam a Deus 5 pessoas prontas para ser usadas pelo Senhor. Eles ouvem a voz de Deus, discernem a direção de Deus. E Deus diz, é Barnabé e Saulo que vai. Mas Barnabé e Saulo olha para aquele jovem, menino promissor, menino crente, potencial de ser um pastor de mão cheia. Vamos levar João Marcos. E levaram João Marcos. Só que João Marcos não estava nem nomeado entre os 5. E aqui a gente aprende uma outra lição importante para a vida da igreja. Quando nós nos precipitamos, e mesmo que uma pessoa tenha potencial de liderança, colocamos ela antes do tempo e da maturidade dela, a gente pode acabar com a vida dessa pessoa. Não se coloca sobre uma pessoa peso de responsabilidade que ela não está pronta para carregar. E isso é muito importante. Por isso a necessidade de ouvirmos a voz de Deus. De discernirmos a vontade de Deus. O que é que aconteceu com esse jovem Marcos? Deu para trás o coitado. Culpa dele? Não. Ele não estava pronto. Ele não tinha maturidade suficiente para aguentar o tranco das viagens missionárias. Olha, a gente conseguiu fazer uma viagem missionária no ano passado, em novembro, outubro, novembro, com a nossa igreja. A gente tem feito isso de 2 em 2, 3 em 3 anos. Já fomos a Jerusalém, já fomos a fazer uma viagem que cobria a região de Roma, da Grécia. E a gente passou por Filipos, por Anfípolis, por Apolônio, por Bereia, vendo as cidades que os apóstolos fizeram a segunda viagem missionária. E eu fiquei assim, a gente foi de ônibus, gente.
E durava tempo para passar de uma cidade para outra, de caminhar. A gente foi até Corinto, Atenas. A gente rodeou toda a Macedônia, desceu para a Grécia. Aí esses homens fizeram isso a pé, gente. Em cima de um burro. Encontrando perseguições em todas as cidades, sofrendo que só. E a gente de ônibus, no ar-condicionado. Eu digo, rapaz, como é que é isso? Como é que eles conseguiram fazer isso? Desbravaram regiões assim, enfrentaram a oposição dos judeus que moravam nessas cidades. Foram perseguidos, torturados, apanharam, quase mortos. Paulo faz uma relação de coisas que sofreu em 2 vezes no Novo Testamento. O menino não estava pronto para isso, não. A intenção de Paulo e Barnabé era boa, treinar o rapaz. Mas não se faz uma temeridade dessa. Não se coloca sobre alguém um peso que a pessoa não está pronta para carregar. Por isso, vocês precisam orar pelos seus pastores, pelos seus líderes. Porque o que eles têm nas costas é peso. É peso. E eles tentaram. Anos depois, Barnabé e Paulo quiseram revisitar as igrejas para confirmar as igrejas na fé. Capítulo 15 de Atos. Se você passar lá, você vai ver o que é que resultou nisso. Vocês lembram que Barnabé era um homem muito sábio, espiritual. Lembram quando o jovem Saulo se converteu e foi a Jerusalém? Nenhum apóstolo ou nenhum dos irmãos da igreja queria recebê-lo, porque ele antes perseguiu a igreja. Ele saiu de Jerusalém para caçar os crentes no meio do mundo. Prendeu, foi responsável e atuou na morte de Estevão. A fama desse jovem, desse moço Saulo, era terrível. Era um caçador de crente. E agora esse menino, esse moço, aparece convertido e querendo conhecer a igreja de Jerusalém. A igreja diz, aqui, ó, você é espião, ele vai entrar aqui, vai saber quem é quem e vai mandar matar todo mundo. E ninguém quis, rejeitou. Só um homem chamado Barnabé, um levita natural de Chipre, olhou para esse moço e chegou nele. Conversou com ele, trouxe ele para o meio da igreja, né? Botou a sua cara, né? Eu assumo a responsabilidade por ele. Foi esse Barnabé que depois que Saulo, entusiasmado, começou a pregar contra os judeus o perseguiram a igreja. O pessoal, ó, leva esse homem embora, levaram ele para Tarso, cidade dele, lá na Baixo Galácia. E depois de tempo, quando o Barnabé foi a Antioquia, ver a igreja que nasceu entre os gentios, apaixonou-se pela igreja e se tornou pastor lá, ficou lá com a igreja, treinou a igreja, pregou a igreja, discipulou a igreja, e foi chamar o jovem Saulo para ser o seu aprendiz. Chamou Saulo, trouxe Saulo para ele e treinou Saulo. E agora vê o que Saulo faz com Barnabé. Capítulo 15, verso 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos entre todas as igrejas nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles estão? Barnabé queria levar João, chamado Marcos, aquele menino que desistiu, né? Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Esse menino é um covarde. Esse jovem desistiu, deixou a gente na mão. Leva não é justo não, Barnabé. E veja o que aconteceu. Houve tal desavença entre eles, entre Barnabé e Paulo, que vieram a se separar. Barnabé disse, tá bom, Paulo, você já está crente, pastor, reconhecido, já ganhou fama, né? Vá sozinho, eu vou com o jovem João Marcos. E então dividiram os campos. Diz lá o texto. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, visitar as igrejas da ilha de Chipre. Mas Saulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vejam bem,
Preste atenção a isso. Líderes, homens de Deus, crentes, também brigam. Se desentendem. Barnabé e Paulo se desentenderam. A igreja presenciou tudo isso. Lucas está registrando isso tempo depois. E é interessante. Paulo, arrogante, novo, empolgado. Barnabé é um homem maduro, experiente. Diz Paulo, tá bom. Escolha outro, vá com Silas, confirme as igrejas na Galácia, que eu vou com João Marcos. Eu preciso resgatar esse moço. É como se Barnabé tivesse dizendo, Paulo, a gente foi quem errou com ele, não foi ele que errou, não. A gente não podia ter levado ele, a gente levou ele. Ele não estava pronto para aquilo. Eu preciso investir nele. E Barnabé levou consigo Marcos. A gente não ouve mais falar em absoluto de Marcos, a não ser por Paulo. Aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículo 10. E eu queria ouvir vocês lerem isso para mim, por favor. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Vamos ouvir o que o intransigente Paulo, depois que amadureceu na vida, falou acerca de João Marcos. O que é que diz o capítulo 4 de Colossenses, do verso 10? Vamos lá? Aristarco, quero ouvir vocês, que estava preso comigo, manda saudações. E também Paulo está preso em Roma, está mandando a carta aos Colossenses e diz a eles, Aristarco, que está preso comigo, manda saudações para vocês. E também está preso comigo João, sobrinho de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam bem. Paulo. Não é? Rejeitou o moço e agora o moço está servindo a ele quando ele está preso em Roma. E vamos mais uma vez para Paulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. A última carta do apóstolo Paulo. Prestes a morrer. É a carta mais sentimental que Paulo escreveu. É a carta onde ele derrama seu coração. Pouco doutrinário, pastoral e mais como um homem fragilizado, sabendo que o tempo da sua partida chegou. Ele pede a Timóteo 3 coisas. Timóteo, eu estou para morrer, estou para ser entregue por libação. O que eu queria nesse último momento? Eu queria um pouco de conforto. Quando você vier me visitar, traz a capa que eu deixei em Troade, porque o inverno está chegando. Paulo estava numa prisão subterrânea, úmida, fria, gelada. Eu quero a capa para me proteger do frio. Traz também os pergaminhos e os livros que eu queria ler. Não é? No último momento da minha vida eu quero um pouco de conforto, leitura saudável e quero os amigos junto de mim. Vem para me consolar. Lucas está aqui comigo. E traze quem? Também junto com você? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. O que é que ele diz lá? Todo mundo me abandonou. Somente Lucas está comigo. Venha, traga a capa, traga os meus livros e pergaminhos. E traga também, encontre Marcos. E traga-o junto com você, pois ele me é útil ao ministério. Eita, Paulão, né? Vivendo e aprendendo, né? Muitas vezes o que a gente faz com pessoas, quando caem, em vez de levantá-las, é esmagá-las. Pessoas entre nós que caem, precisam ser restauradas, buscadas, recuperadas. E não abandonadas. Por Paulo, João estava fora.
Mas graças a Deus que existem Barnabés que vão atrás, que recuperam. Então a igreja saudável, além de produzir pessoas preparadas e dispostas, além de ter comunhão com Deus para ouvir a sua voz, além de assumir responsabilidade sobre aqueles que Deus separou para a obra, é uma igreja que também busca e restaura os caídos, né? E aqui a gente vê João Marcos, esse moço que Paulo rejeitou e que Barnabé recuperou, foi o primeiro a escrever o evangelho. Todos os demais evangelhos vêm depois de Marcos. Mateus, Lucas, que inspirado em Mateus e em Marcos escreveu o seu evangelho a Teófilo, e João, que só escreveu o seu evangelho no final do primeiro século. Então Marcos, esse moço que um dia falhou, que um dia caiu, que um dia deu para trás, foi resgatado, foi recuperado e se tornou um grande líder, instrumento de Deus para escrever um dos evangelhos. Então eu não podia acabar sem isso, né? Líderes também erram. Por isso eles precisam de ser sustentados em oração. Líderes também se desentendem, né? Por isso precisam ser sustentados em oração. Conclusão e aplicações práticas para a vida da gente, que eu já passei do meu horário. Das lições destacadas acima, tiramos algumas aplicações práticas para a nossa vida comunitária enquanto igreja do Senhor. Primeiro, é preciso ter pessoas qualificadas para exercerem as tarefas que o Senhor nos chama a realizar como igreja. Isso demonstra o nível de saúde espiritual de uma igreja local. Ela produz gente preparada para servir. Segundo, é urgente entender que é Deus quem vocaciona, separa e chama as pessoas para desenvolverem as funções que Ele mesmo quer que sejam realizadas. Então a igreja tem que ter consciência disso. Não é democracia. Eleição na igreja não é democracia. É teocracia. É entender o que Deus quer. É fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade enquanto comunidade local. E não a nossa vontade como indivíduos. Terceiro, ao indicar ou escolher pessoas para determinadas tarefas, devemos evitar fazê-lo por predileções, amizades, indicação de outros, interesses pessoais ou coletivos ou partidários, ou por quaisquer outros motivos que não a direção de Deus. O que está em jogo numa eleição de oficiais, presbíteros, diáconos ou pastores é a vontade de Deus. Ponto. Qual é o papel da igreja então, pastor, numa eleição? Orar, jejuar e buscar entender a vontade de Deus. Se fizer isso, não vai errar. Mas se não levar isso em consideração, vai trazer prejuízo para a igreja. Quarto lugar. Para então acontecer tal coisa, entender tal coisa, é preciso buscar a face do Senhor em culto, oração e jejuns, rogando a Ele que revele a sua santa vontade, não a nossa. E por último, é preciso ter cuidado para não colocar sobre alguém um peso que ele não possa carregar. Podemos frustrar a vida de um irmão que tem potencial, mas que não está pronto, ou não tenha sido separado pelo Espírito para aquela função, pelo menos naquele momento. É isso que a gente tem que levar em consideração. E que Deus abençoe a igreja. É uma igreja nova, pujante, bem pastoreada, né? A coisa mais gostosa que tem acontecido na minha vida é sentar no banco para ouvir palavras de colegas nossos que falham o nosso coração. É uma das coisas que o pastor mais sente falta. Ser pastoreado. Pode falar. Pode, sim.
Ok. Joia. Boa pergunta sua. Veja, uma das figuras que o Novo Testamento apresenta a Jesus e a igreja é do noivo que veio resgatar a sua noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Na cultura semítica, alguém quando se enamora de uma moça, se apaixona ou se interessa por ela, ele não tem esse negócio de namorar a moça. Ele precisa falar com o seu pai, que tem interesse naquela jovem para ser sua esposa. O seu pai, junto com ele, vai à casa do pai da moça, para falar ao pai da moça do interesse do seu filho para ter a sua filha como esposa. Os pais é quem entra em acordo acerca disso. E uma vez que o pai entende que aquele jovem é um rapaz digno para ser esposo da sua filha, ele então, consultando a filha ou não acerca daquele jovem, ele impõe um dote, que é um valor a ser dado ao pai pelo resgate da moça. Na nossa cultura ocidental, isso é muito estranho, né? Porque a gente soa como se o pai está vendendo a filha para o cabra, né? O cabra pagou e leva a menina, né? Isso talvez na nossa cabeça ocidental. Mas na cabeça semítica não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que o pai quer o melhor para sua filha. E ele quer então impor um dote para ver se aquele moço tem interesse por ela a ponto de sacrificar um valor alto para tê-la por esposa. Isso que está em jogo. Porque se ele estiver disposto a pagar um bom dote, é porque ele ama minha filha. E se ele ama minha filha, ele vai cuidar dela. Ele não vai abandoná-la. Então, Jesus deixou a casa do pai, veio buscar a sua noiva, pagou um dote por ela, um preço muito caro, a sua própria vida, e foi para preparar lugar. Um noivo fazia assim também na época, não é que ele levava a menina na hora, não. Às vezes ele tinha até que ir trabalhar e ralar para poder levantar o valor do dote, para poder resgatar a noiva. Vocês lembram da história de Jacó, não é? Jacó trabalhou 7 anos, porque não tinha um tostão furado, para casar com a sua prima. O seu tio impôs o dote, 7 anos de trabalho, cuidando das ovelhas. E ele passou 7 anos trabalhando. Foi o casamento da sua amada, o pai deu passou a perna nele, coitado. Né? Fez a festa, ele se alegrou com o vinho. Depois que estava muito dominado pelo vinho, o que aconteceu? O pai empurrou a filha mais velha. E ele casou, consumou o casamento. Depois que viu, quando acordou de manhã, o que tinha feito? Revoltou-se e foi lá reivindicar. O pai disse, não, é porque aqui é o costume assim mesmo, não pode casar mais nova, senão a mais velha fica encalhada. Né? Mas faz o seguinte, você leva as duas, mas trabalha mais 7 anos. Aí o pobre de Jacó trabalhou mais 7 anos pela sua amada. Né? Então, isso é o dote. Jesus pagou um dote. E o que acontecia na cultura semítica? Quando o jovem estava trabalhando, ralando para pagar o dote, ele deixava um amigo dali daquela terra de olho na noiva dele, para para urubu nenhum chegar em cima, né? Ele era o amigo do noivo que cuidava, zelava pela noiva do seu amigo, para que ninguém pudesse dar em cima dela. Lembra na cultura de Israel, quando uma moça que estava comprometida, né? Aparecia grávida, o noivo poderia reivindicá-la, levá-la ao tribunal e ela seria condenada à morte. Lembram que José não quis infamar Maria quando ela apareceu grávida e a deixou secretamente, sem fazer alarde, sem fazer denúncia contra ela, porque a amava? Então, eu estou dizendo isso porque Jesus, quando partiu, ele deixou os apóstolos para serem os amigos do noivo. E os apóstolos instituíram os pastores ou presbíteros para dar continuidade, porque eles estavam partindo e morrendo. Então, os pastores são os amigos do noivo. E eles cuidam da igreja para apresentá-la a Cristo sem mancha, sem mácula ou sem defeito algum. Por isso, a função deles, né,
é preparar a noiva para o encontro com seu noivo, para que ela não se enamore do mundo. Lembram, Tiago usa essa expressão: não ameis o mundo, não ameis as coisas que no mundo há. João falando isso, Tiago também fala isso, porque Deus tem ciúme da sua igreja. Cristo um dia voltará, as 10 virgens, né, comprometidas com o noivo, 5 eram sábias, 5 não eram sábias. Então, essa figura do pastor que cuida da igreja até que Cristo venha para buscá-la, né, é essa figura. Aí Deus dá dons da palavra: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para instruir a igreja. Qual é a função de um pastor? É ler a carta de amor de Cristo para a sua igreja, para mantê-la apaixonada por Cristo. Esse é o trabalho de um pastor. Ele está servindo ao noivo, servindo a noiva, servindo a igreja. Por isso que Pedro diz aos presbíteros que cuidado, eu presbítero como vocês, peço a vocês, pastoreiem a igreja de Deus não como se ela fosse de vocês. Façam isso não por obrigação, façam isso de boa vontade, não como dominadores da igreja, mas como servos da igreja, como modelos da igreja. Então, Deus dá dons para pessoas exercerem essa função de amigos do noivo, de pastorear a igreja de Deus. Veja, se a gente dá valor a título, e se a pessoa acha que porque eu tenho um título de pastor, eu tenho alguma proeminência sobre a igreja, eu estou errado. Nós somos separados por Deus para servir a sua noiva, a igreja. E a gente tem que fazer isso com temor e tremor. Então, a resposta que eu tenho que dar é essa. Não tem na igreja esse negócio de que porque a pessoa é o reverendo, ou é o presbítero, ou é o diácono, ele é melhor do que os outros. Ele foi separado por Deus para essas funções, para cuidar da noiva de Cristo. E não para ser a senhora dela. Eu lembro uma vez o pastor Valdeci pregando no aniversário da igreja, ele falando para os pastores: cuidado para que você não tente enamorar, ou paquerar, ou tomar para si a noiva de Cristo. Porque você vai estar traindo a confiança do noivo sobre você. A igreja não é sua, é de Cristo. E porque ele comprou com o seu próprio sangue, Paulo diz aos presbíteros: você tem que fazer isso com temor e tremor. Aí o Valdeci contou uma história bem interessante. Ele disse que namorou com a esposa dele durante 5 anos, mas ela lá em Goiânia e ele lá em São Paulo, fazendo seminário. E naquela época eles se correspondiam por carta. Eles, toda semana eu escrevia uma carta e recebia uma carta dela. Foi assim durante 5 anos. Né? Eu sabia o dia que a carta chegava e ela sabia o dia que a carta chegava lá. Agora, imagine que o carteiro que entregava a carta dela, as minhas cartas, toda semana ele estava entregando uma carta, ele começasse a se interessar pela minha namorada, de tanta intimidade de entregar a carta para ela. E imagine pior ainda, se a minha namorada começasse a se namorar com o carteiro. Aí ele falou isso: pastores, vocês são os carteiros de Cristo. Vocês têm que fazer com que a igreja se mantenha apaixonada por Cristo, lendo a declaração de amor dele para a igreja e expondo isso para elas. Cuidado para você não estar se enamorando da noiva de Cristo, chamando mais atenção para você do que para Cristo. E aí a gente entende a palavra de João Batista, né? É necessário que ele cresça, que eu diminua. Então, qualquer líder oficial se abestalhe com o título, ele está tomando um caminho perigosíssimo, porque ele está traindo a Cristo. Né? E você vai ver que isso é um perigo, é um risco que nós pastores corremos, é o risco que nós oficiais corremos. Nós não somos melhores do que ninguém, nossos pés são de barros. A gente tem que ter esse cuidado. Nós estamos aqui para servir a igreja e não para ser senhor da igreja. Então, essa é a condição. A diferença é essa. Né? A Bíblia estabelece, sim, pastores, presbíteros e diáconos. Mas para servir. E não para ter preeminência ou primazia sobre a igreja. Né? Mas para servir a igreja. Tá bom? Mas já tomei o tempo de vocês demais. Deixa eu orar com vocês. Gente, eu queria dar um último conselho para vocês. Eu já morei 3 anos e meio aqui nos Estados Unidos.
quando estava estudando para o meu doutorado. Eu vim com a minha família toda. Meus filhos eram pré-adolescentes e adolescentes. Nós passamos 2 anos peregrinando para achar uma igreja que a gente se sentisse em casa. É difícil. Nós somos latinos, a nossa cultura é diferente, o nosso jeito é diferente. E não tem nada de errado com a igreja americana. Eles são anglo-saxões. São culturalmente diferentes dos latinos. Nós somos gente de contato, de toque. Né? O anglo não, o anglo é tranquilo. Né? Então a gente se sente assim meio que deslocado. Quando você encontrar uma igreja boa, acolhedora, onde se prega fielmente a palavra de Deus, não deixa. Se agarra a essa igreja. Então, eu sei que aqui vocês têm uma igreja que tem um pastor que tem consciência do que é pastoreio, que faz isso com temor e tremor. Tenho visto aqui com vocês, eu sou caladinho, mas sou muito observador, uma liderança disposta, segura. Né? Valorizem isso, porque vocês não encontram isso em qualquer esquina. Né? Se disponham a trabalhar juntos pela causa do reino de Deus. Não vejam a igreja como um mercado para satisfazer as suas necessidades, mas como um lugar de serviço para a glória do Rei, até que o Senhor volte para buscar a sua noiva. Tá bom? Deus abençoe vocês, abençoe essa igreja. Vou levar saudades, viu? Fiquem na paz. Deixa eu orar com vocês. Pai, muito obrigado por esses momentos juntos, pelo amor, acolhimento, carinho e paciência dos irmãos. Abençoe esse trabalho, abençoe essa igreja. Faz com que ela possa ser uma igreja pungente. Uma igreja que faz diferença aqui nesse lugar. Uma igreja que proclama fielmente o Evangelho de Cristo. Uma igreja acolhedora, que produz gente para servir ao reino. Uma igreja que tem comunhão contigo e ouve a tua voz. Uma igreja que tem responsabilidade com a sua própria liderança. E uma igreja que não desiste dos caídos, que vai buscar o que cai, para resgatá-los e recuperá-los. Abençoa a vida do pastor Samuel, do conselho dessa igreja, dos diáconos, dos irmãos. E faz que aqui seja um lugar de acolhimento para as pessoas que chegam, Senhor, com sede, com busca de algo ao seu coração. A gente agradece e ora ao Senhor, em nome de Jesus, rogando sobre a igreja a tua presença e a tua paz. Em nome do teu filho amado, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Deus abençoe vocês, meus amados. O almoço está servido. Vamos dar preferência então para os visitantes, que sintam-se à vontade, vocês são os primeiros a